Boa noite, doutores, doutoras, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de Direito Penal. Espero que estejam todos muito bem, espero que estejam todos com saúde. Confirmem para mim, por gentileza, se o áudio está bom. Boa noite, professor. Perfeito. Perfeito. Muito obrigado, Camila, Flávio. Muito obrigado a todos pela presença. Pessoal, tela compartilhada. Vamos então aí iniciar os nossos estudos. Nós falaremos hoje sobre o crime do artigo 318, ou seja, facilitação do crime de contrabando ou descaminho, né? Antes, logicamente, de nós falarmos especificadamente do artigo 318, vamos aqui verificar qual é o conceito, logicamente, de contrabando e de descaminho. Então, contrabando é a importação ou exportação de mercadoria proibida. Então, pensem e percebam aquilo que eu estou dizendo. Contrabando é a importação ou exportação de mercadoria proibida. Isso inclui produtos não permitidos por lei, produtos comercializados clandestinamente quando dependeriam de registro, análise ou autorização, análise e autorização de órgãos competentes e reinserção no território nacional de itens destinados à exportação. Com relação ao descaminho, ele é um tipo penal mais simples. Ele é, na verdade, o não pagamento, né, de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadorias. Então, a grande diferença é o contrabando é a importação ou exportação de mercadorias proibidas, ou seja, que não podem entrar em território nacional sem o devido procedimento legal de autorização. Já o crime de descaminho nada mais é do que ali o não pagamento de impostos, seja em razão da entrada ou da saída de mercadorias do país. Então, essa é aí a grande distinção entre contrabando e descaminho. É fundamental que nós tenhamos aqui essa concepção, né, para que nós, logicamente, aí possamos compreender aquilo que diz respeito ao artigo 318. Então, a facilitação é em relação a esses dois crimes, seja o contrabando, seja o descaminho. Lembrando, contrabando é a entrada ou saída no país de produtos proibidos. Descaminho, a entrada ou saída do país de produtos que não são proibidos, mas os quais não houve aí o pagamento de impostos. Então, essa é a grande diferença entre descaminho e contrabando. Bom, agora aqui sim, vindo para o artigo 318, facilitar com infração de dever funcional, olha só. Então, nós estamos falando de alguém específico aqui, não é qualquer pessoa. Facilitar com infração de dever funcional a prática de contrabando ou descaminho, né? E aí nós temos uma pena de reclusão de 3 a 8 anos e multa. Então, já que nós estamos falando dos crimes que são praticados contra a administração pública, né? Então nós estamos falando de uma conduta praticada pelo funcionário público, aquele que tem o dever funcional de não permitir, né? De, na verdade, ali inibir, agir contra a prática dos crimes de contrabando ou descaminho. Quando nós observamos ali o artigo 318, logicamente que ele nos traz aí outras informações extremamente importantes. Ou seja, que na verdade o termo facilitar, ele traz ali outras condutas, né? O facilitar pode fechar o olho, o facilitar pode não cumprir o dever funcional, então, de fiscalização, né? O facilitar é dar uma oportunidade ilícita a alguém da prática de uma conduta, e essa conduta incriminada, ou seja, o facilitar, né, seja em relação ao crime de contrabando, atualmente previsto no artigo 334-A, olha aí uma informação importante. Nós tivemos também aí no Código Penal essa alteração. Então, nós tivemos essa a distinção, na verdade, do que é o contrabando e do que é o crime de descaminho.
crime de contrabando está no artigo 334-A, enquanto o crime de descaminho está agora no artigo 334. Então, nós tivemos aí o artigo 334, na verdade, ele dividiu-se em dois, né? O 334-A falando do crime de contrabando e o crime 334 falando do crime de descaminho. Então, é importante, mais à frente nós vamos falar sobre eles. Uma outra questão aqui que nós devemos observar é, na verdade, o elemento normativo do tipo. Ou seja, exige-se, é necessário para que esse crime venha a acontecer, né, essa violação do dever funcional. Vamos até colocar de uma outra cor aqui, para vocês verem o que de fato aqui torna esse crime tão diferente dos demais. Então, seja, para a configuração do crime, né, de facilitação de contrabando ou descaminho, nós temos, é necessário, é imprescindível que haja aqui essa questão, ou seja, que seja, né, oportuno na análise o fato de que nós temos, é necessário, é específico que o crime seja praticado pelo funcionário público em violação do seu dever funcional. Então, ou seja, tanto tem que ser funcionário público, como ele tinha que ter o dever de impedir o contrabando e o descaminho. Ou seja, se é um funcionário público que nada tem a ver com contrabando ou descaminho, ou não tem o dever legal, né, de agir ali na condição de alguém que combate a prática desse crime, também a ele não poderia ser imputado o artigo 318. Então, o dever funcional está diretamente ligado, né, ao combate aqui, à inibição do contrabando e do descaminho. Do contrário, o funcionário público também não tem essa obrigação legal, né, se a ele não compete, né, ilidir ali a prática dos crimes de contrabando e descaminho. Pessoal, entenderam? Ficaram com alguma dúvida? Aqui é tranquilo, professor. Maravilha, então, Flávio. Vamos dar continuidade, então, pessoal. Aqui cada piscada, né, é um flash. Então, olha só. Além disso, né, é tudo muito rápido agora porque são artigos curtos, então a gente tem que ficar sempre atento aí. Como nós já falamos, isso já ficou bastante claro para vocês, só vou frisar aqui porque consta do slide, né? Então é um crime próprio, é um crime que só pode ser praticado por funcionário público que tenha, importante dizer isso, que tenha o dever funcional de agir contra o contrabando e o descaminho, né? Ele é formal porque ele não exige um método, uma conduta, algo específico que esse funcionário possa fazer. A facilitação ela pode acontecer ali de qualquer forma, qualquer ato que facilite, ele estará configurado aqui por esse crime. É um crime, como eu disse, então, em razão disso, de forma livre, né? Um outro fato importante é que ele, por ser um crime plurissubsistente, ele admite tentativa, né? Se a conduta for omissa, a facilitação ativa. Então, esse é um outro detalhe aí que nós devemos observar. Passando para um novo tipo penal sobre esse mesmo aspecto, nós temos a prevaricação. Pessoal, olha só. A partir do momento em que nós estudamos a prevaricação, né, nós vamos ver e nós vamos vivenciar e nós vamos lembrar de fatos do nosso cotidiano. Né? Então, o que é prevaricar? Primeiro, se nós estamos falando de crimes funcionais, né, vocês verão isso em processo penal, que eles têm um regime, eles têm um procedimento próprio. Então, crimes funcionais, crimes praticados por funcionários públicos, tem um rito especial, né, com início ali no artigo 513. Então, seja, né, o que é a prevaricação? Primeiro, quando nós observamos, quando nós lemos, né, quando nós vamos compreender o que é que o artigo 319 traz para nós sobre a prevaricação, nós temos algo extremamente importante. Olha só. Retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício, ou praticá-lo contra disposição expressa em lei, para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Então, aqui, o funcionário público que tem o dever legal de agir,
Importante dizer isso também. O funcionário público que tem o dever legal de agir com relação àquela situação específica. Quando ele segura, não faz o que deveria fazer no tempo certo, deixa de fazer aquilo que era sua obrigação, faz de forma diversa, pratica contra a disposição expressa em lei, para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Então nós temos aí um crime praticado por funcionário público também, né, onde nós temos várias elementares: deixar de praticar, retardar ou praticar o ato contra a lei. Então nós podemos aí observar essas três formas em que o funcionário público pode agir. E essas condutas, então nós temos aí, né, o preceito secundário do crime, que trata-se de detenção de 3 meses a 1 ano e multa, né, ou seja, essas condutas incriminadas pela prevaricação, né. Vamos dar um exemplo aqui de prevaricação. O funcionário público, o policial militar, né, que numa abordagem de rotina com seu parceiro para um veículo, o condutor está embriagado, mas por ser o seu parente, por ser um amigo pessoal, né, não age nos termos da lei, não exerce a sua obrigação legal, não é um poder discricionário, ele está submetido à lei, né? E a lei diz, olha, essa pessoa ela deve fornecer material, né, seja o etilômetro e seja para contraprova o exame de sangue, né, e isso deve acontecer, e ele não pode ser liberado, tampouco o veículo deve continuar sendo conduzido pelo mesmo indivíduo, né? Na pior das hipóteses aí, realizado todo o procedimento legal, o veículo deve ser entregue a alguém que não está sob o efeito do álcool para a sua continuidade, ou seja, para que ele seja liberado. Do contrário, o veículo nem pode ser liberado, o veículo deve ser apreendido e encaminhado ao pátio. Esse é um exemplo, né? Mas nós poderíamos citar aqui uma infinidade de exemplos de servidores públicos que, nos termos do artigo 319, agem, né, de forma contrária à lei, agem de forma omissa, então eles podem agir de forma por uma comissão contrária à lei, eles podem agir de forma omissa, né, ou eles podem ali também ter uma omissão relativa ou uma omissão absoluta, né? O que seria uma omissão absoluta? Deixar de praticar. O que seria uma omissão relativa? Retardar, não realizar no tempo certo. Então, ou seja, essas questões elas devem ser aqui, né, analisadas quando nós observamos o crime de prevaricação. Então, tanto é um crime omissivo, quanto é um crime comissivo, né? Sendo omissivo, ali dificilmente admitirá a tentativa. Então, nós temos raros são os crimes omissivos em que admitem a tentativa, porque ou a pessoa faz ou não faz, salvo se for por escrito, né? Nós já vimos essas exceções. Então, ou seja, a partir do momento em que a pessoa deixa de praticar o ato, o crime já está consumado. A partir do momento em que a pessoa retarda o ato legal, o ato jurídico incumbido ao funcionário público, o crime já está praticado. Agora, quando ele age em desconformidade da lei, aí, por ser uma conduta comissiva, né, ela admite a tentativa por ser um crime plurissubsistente. Do contrário, nas omissões, via de regra, o crime ele é unissubsistente, aí, então ele não admite tentativa. Ademais, nós temos aqui que se trata também de um crime próprio, ou seja, que somente pode ser praticado pelo funcionário público, né? O que nós devemos observar e o que foge um pouquinho da regra deste tipo penal, o que foge dessa perspectiva é, na verdade, a questão do sentimento, né? O que foge aqui nessa situação é a questão de que nós estamos diante aí da satisfação de interesse ou sentimento pessoal. Então, esse é um aspecto extremamente importante. Ou seja, o fato de que nós estamos diante de algo que é subjetivo. O fato de que nós podemos analisar uma questão que leva em consideração aqui algo que determina apenas essa questão do interesse ou do sentimento pessoal. Então, são fatos e são situações
que nós devemos aqui observar, né? Quando nós tratamos dessa situação, né, é indispensável que o agente pratique a conduta comissiva ou omissivamente, né? O retardamento, a omissão ou a prática devem ser realizadas indevidamente, ou seja, de forma contrária ao ordenamento jurídico. O agente prioriza seu interesse ou sentimento pessoal em detrimento do interesse público. Então, o que ele fere aqui, na verdade, é o direito público, né? O que ele age contra, na verdade, é o interesse público. Por quê? Porque ele está submetido aos termos da lei. E a partir do momento que ele não cumpre a lei, ou ele cumpre a lei de forma diversa, né, ele automaticamente aqui está satisfazendo o seu interesse ou sentimento pessoal. A questão, ainda que pende, a doutrina ela é vacilante nesse aspecto, é que tipo de interesse seria esse, né? Se é um interesse econômico, se é um interesse simples e puramente aí relacionado ao estado de poder, né? Então, ou seja, esse interesse pessoal tanto pode ser material ou moral. Então, ou seja, tanto pode gerar a ele um favorecimento econômico ou não. Então, lembrem-se disso, né? Essa é uma análise quanto ao artigo bastante importante também. Quando ele, vamos voltar aqui, né? Quando ele diz lá, olha, para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Então, aqui tanto pode ser moral, como pode ser também material. Esse é o aspecto que nós estamos analisando agora. Ou seja, é o fato, né, o sentimento aqui que nós estamos compreendendo, que nós estamos estudando, tanto pode ser o estado emocional, afetivo, no caso o ódio, o desdém, a raiva, a paixão. Ele tanto pode fazer para prejudicar alguém, como ele pode fazer para beneficiar alguém. E isso vai gerar a ele, então, essa satisfação do interesse, que pode ser econômico ou não, como nós já vimos, ou simplesmente o seu sentimento pessoal, de prejudicar alguém, né? Qualquer sentimento que faça o agente infringir seu dever funcional serve para a tipificação dessa conduta. Então, vejam que nós temos um tipo penal extremamente aberto quanto às elementares, né? Não sendo necessário que seja negativo ou menos nobre. André, mas e se ele fez para ajudar, com sentimento de caridade? Se ele infringiu a lei, se ele infringiu o seu dever funcional, o crime está configurado da mesma forma, tá? Então, não pensem aqui que esta conduta do agente, ou seja, do funcionário público, ela é praticada somente aí para benefício próprio, ela é praticada somente para prejudicar alguém. Mesmo que seja para beneficiar alguém, se for contra a lei, se for divergente da sua obrigação, né, do seu dever funcional, nós já estamos aí com a prática do ilícito devidamente configurada. O ato deve ser da competência do agente. Ademais, não pode haver opção discricionária entre a prática do ato ou não ser ele praticado, pessoal. Existe o limite legal, né? Lembrem-se disso. No direito administrativo, no direito público, nós temos uma inversão da aplicação do poder fazer. Ou seja, lá, né, nos ramos do direito público, do direito administrativo, o agente público só pode fazer o que a lei permite, é vinculado o seu ato. Não há poder discricionário. Ele não pode, olha, aqui eu vou multar, ali eu não vou multar, aqui eu vou dar andamento no processo, lá eu não vou dar andamento no processo. A coisa tem que seguir o seu fluxo normal nos termos da lei. Ou seja, então esse é um fato extremamente importante também. Ou seja, olha só, o ato deve ser da competência do agente. Então, esse é um aspecto também importante. Se não for da sua competência, não há que se falar aqui sobre. Pode ser qualquer outro crime, menos esse, né? Ademais, não pode haver opção discricionária entre a prática do ato ou não ser ele praticado, ou ainda a prática de um ato ou de outro. Então, se o agente tem essa possibilidade de escolher o que praticar nos termos da lei, tudo bem. Se ele não tem essa possibilidade, ele tem que cumprir estritamente a lei, né? Independente de quem seja a pessoa ali, né,
que está sendo beneficiada, prejudicada em razão e para a satisfação de interesse ou sentimento pessoal do agente público, né? Agora, caso a gente faça uma opção permitida pela lei, não há tipicidade. Se a lei dá essa possibilidade dele praticar um ato ou outro, de uma forma ou de outra, logicamente que a lei está autorizando ele a agir daquela forma. Logicamente que nós estamos falando de um crime doloso, além do intuito especial do agente, consistente na satisfação do seu interesse ou sentimento pessoal. Então, tanto faz de uma forma ou de outra. Então, ele pode ali também ser alternativo. Ou é para a satisfação pessoal, ou é para a satisfação de um interesse, né, de um sentimento ou de um interesse. É um crime formal porque ele não exige aqui uma conduta específica, bastando aí que a prática de uma das ações nucleares pelo agente seja suficiente para a configuração do crime. Exige-se ainda a qualidade de funcionário público do agente, razão pela qual é tido como próprio, então é um crime próprio, de forma livre, admite a tentativa aí na forma comissiva e, logicamente, não sendo possível a tentativa na forma omissiva, conforme eu já havia dito para vocês na análise da tela anterior. Então, olha só, pessoal, aqui um pouquinho daquilo que nós já vimos até agora, né? Nós temos que fazer aqui essa distinção entre concussão, lembrem, corrupção passiva, corrupção passiva privilegiada e prevaricação. Então nós temos que fazer. Aqui o operador do direito não pode confundir. Concussão exige vantagem, exigir, não dá opção de escolha. Corrupção passiva solicita receber vantagem ou aceita a promessa de vantagem. Então, tanto solicita quanto recebe, né, de ato próprio do autor, essa vantagem, ou simplesmente aceita a promessa de vantagem. O que torna diferente aqui é que nós saibamos que exigir de solicitar é uma coisa totalmente diferente. Solicitar, você pode ter a resposta não. Exigir, você não aceita não como resposta, tá? Então são coisas aí diferentes, pessoal. Corrupção passiva privilegiada. Ceder a pedido ou influência de outrem. Ele não pediu nada, mas ele não resistiu. E a prevaricação, satisfação de interesse ou sentimento pessoal. Então, lembrando bem desse quadro, vocês não terão problema, né, numa resposta, por exemplo, de uma prova, onde vocês tenham, por exemplo, que relacionar colunas, né? Concussão, exigir vantagem, exigir, né? Corrupção passiva, ou solicita ou recebe vantagem, né? Aceita ali uma promessa de vantagem, então é uma conduta um pouco menos grave. Corrupção passiva privilegiada, já está aqui o nome dito, privilegiada. Cede a pedido ou influência de outrem. Na verdade, ele não queria, ele não solicitou, né? Ele não suportou ali, né? Não resistiu, como o próprio nome diz aqui, à influência de outra pessoa. Então, foi corrompido. E a prevaricação, que é a satisfação, interesse ou sentimento pessoal. E, logicamente, todos aqui estão relacionados ao dever do funcionário público. Prevaricação imprópria, olha só aí, né? É algo ainda bastante novo. Nós estamos diante da Lei 11.466/2007, que alterou o Código Penal para aí acrescer o artigo 319, letra A, né? E é um crime ainda mais próprio, é um crime ainda mais restrito a determinadas pessoas, a um grupo determinado de pessoas, né? O que é que ela diz? O que é que este tipo penal diz? Deixar o diretor de penitenciária ou o agente público de cumprir seu dever de vedar, de proibir ao preso o acesso a aparelho telefônico, de rádio ou similar, que permita a comunicação com outros presos ou com o ambiente externo. Pena de detenção de 3 meses a 1 ano, pessoal. É um tipo penal em que você tem que ter aqui o dolo,
né? Tanto é que ele diz, olha, deixar o diretor de cumprir o seu dever de proibir. Então, ou seja, o que entendo eu na análise desse tipo penal é que ele não cumpre o dever de proibir. Agora, se ele cumpre o dever de proibição, né, tem todo um aparato, um esquema ali para não permitir que entre, e por uma eventualidade se encontra um aparelho lá dentro, né, é fácil demonstrar que ele não deixou de cumprir o seu dever, mas que por outros meios, por alguma, talvez, falha no processo, né, de fiscalização, né, e a falha ela deve ser utilizada para aprimorar o processo de fiscalização, acabou entrando. Mas eu não posso eu não posso dizer que ele deixou de cumprir o seu dever. É diferente, tá? Então, mais uma vez, o artigo 319, ele diz o seguinte: deixar o diretor de penitenciária ou o agente público. O diretor de penitenciária ou o agente público. Então, esse é um fato importante, são pessoas distintas. Pessoas que têm o dever legal de vedar também, não é qualquer um. É somente aqueles que têm o dever legal de vedar, tá? Conduta incriminada é deixar de cumprir. Pessoal, antes de eu fazer aqui essa análise, não sei se vocês se lembram do doutor Hieron Batista. O doutor Hieron Batista, ele foi já por diversas vezes, ele era um grande entusiasta, né? Já que ele se aposentou como diretor de penitenciária, estava advogando ultimamente na execução penal, ele é de São José do Rio Preto, ele participou da nossa semana jurídica lá na Unimed, não sei se vocês se lembram, o doutor Hieron foi lá, e o doutor Hieron, né, faleceu essa semana, não sei ainda qual foi a causa do óbito, então é uma pessoa que tinha muito carinho, ele nunca se negou aos meus pedidos aí para os nossos alunos sobre a execução penal, com todo o conhecimento que ele tinha sobre aqui o ato, né, por ele ter sido diretor de penitenciária, aposentou como diretor de penitenciária e como também um grande advogado que atuava agora na execução penal. Então, uma pessoa muito humana. Então, só gostaria aqui de fazer o registro, deixar registrado nessa nossa aula, né, o meu profundo pesar pelo falecimento do doutor Hieron. Então, uma pessoa muito querida, que sempre estava à disposição dos nossos alunos da Universidade do Brasil, sempre esteve para falar de execução penal. Agora sim, pessoal, retomando então. A conduta aqui que está sendo incriminada, como eu disse agora há pouco, é deixar de cumprir. Então, na verdade, nós estamos numa conduta negativa. Né? A partir do momento que a pessoa, o diretor penitenciário ou o agente público, não faz aquilo que a lei o exige. E nós temos algo extremamente importante, que é deixar de vedar o acesso a aparelho telefônico, rádio ou similar. E aqui tem um objetivo concreto, que é permitir a comunicação do preso, tanto com o ambiente interno quanto com o ambiente externo. Tá? Então, é um crime muito personalíssimo em relação a quem pode praticá-lo, seja com relação a qual a conduta que se exige desse agente. Então é algo extremamente importante, é algo que traz para nós aqui essa condição, né, essa observação sobre a prática do ilícito. Deixar de cumprir o dever significa violá-lo, ou seja, agir contra, né? Seja na forma comissiva, determinando que os subordinados não fiscalizem alimentos que entram na unidade prisional, seja de forma omissiva, ele mesmo deixando de fiscalizar o que ingressa na unidade, como no caso de não revistar os familiares que visitam determinado preso. Então, olha aí, uma informação importante. Tanto pode ser praticado de forma comissiva, quando dá a ordem de não haver a fiscalização ou de permitir que determinado preso tenha acesso, né? Como também nós temos esse ato omissivo, né, de, mesmo tendo a ordem para fiscalizar, não faz. Né? Seja com o intuito ali de alguma vantagem econômica ou não, porque o texto legal não nos traz essa informação,
Então, não importa para nós, na verdade, por qual causa, né, aqui alguém deixa de cumprir o seu dever, de proibir que entre aparelho telefônico e rádio similar. Então, percebam, esse crime não pode ser reconhecido na modalidade culposa. Ele só existe na modalidade dolosa, seja de forma comissiva ou seja de forma omissiva. Pessoal, aqui com relação ao artigo 319-A, alguém tem alguma dúvida? Gostaria de fazer algum comentário? Alguém, eu não sei se tem algum agente penitenciário aqui na sala, mas alguém que saiba ou tenha esse conhecimento, né? Eu sei que nós temos aí outros colegas de outras salas que são, mas alguém saberia me dizer qual é o procedimento de revista para impedir que esses equipamentos entrem nos presídios? Bom, pessoal, se nós não temos essa informação, vamos dar continuidade então. André. Oi. Doutor, boa noite. William por aqui. Boa noite. A minha internet está muito ruim aqui, pode ser que caia, tá? Ah, doutor, tá joia. Pode deixar. Aí, doutor, é o seguinte, os colegas estão nos ouvindo então, na hora da chamada, caso o doutor não esteja aqui, depois avisa a Camila, avisa o Flávio, tá bom? E eles, na hora que eu chamar, eles vão lembrar aqui na hora da chamada também. Tá, eu ia falar em relação à revista dos equipamentos nos presídios. Sim. O correto, normal nos presídios, eles têm os detectores de metais, que as pessoas passam por revistas, né? E também revistas íntimas, quando os familiares vão ingressar no presídio, no caso. Porém, muitas vezes, esses aparelhos eles entram nos presídios até mesmo em partes íntimas de mulheres, costumam levar, entendeu? E às vezes acaba passando, né? Acaba entrando. E, por outro lado, o detector de metal, muitas vezes ele pega. Só que também pode ter o desvio aí, né? Pode também ser facilitado, às vezes, para entrar, entendeu? Aí já fica difícil para inibir. Que aí, na verdade, seria a prática desse crime que nós estamos analisando. Isso aí já entra na prática do crime, né? Porque, na verdade, existem detectores de metais, existem vários processos, revista íntima, tudo que é feito para inibir a entrada. Doutor, mas muitas vezes acabam entrando, né? A gente não tem uma explicação exata como entrou, mas presume-se aí que ocorreu um crime para entrar. Nós sabemos que tem casos até que drones, né, sobrevoam presídios, jogam coisas ali em cima do presídio. Sim, também existem essas opções, só que geralmente muitas cadeias elas têm tela de proteção em cima, né? É difícil para... Tem cadeias maiores que não, que você tem o espaço aberto, porém tem a vigilância por fora, né? Fazendo a guarda ali por fora. Doutor, eu não sei se você saberia me dizer, salvo engano, a revista íntima feminina teve uma determinação recente sobre algumas limitações, desde que ela não crie um constrangimento à mulher, não é isso? Sim, tiveram algumas limitações. Eu não sei exatamente hoje como está sendo realizada essa revista, né? Mas o meu caso em particular, eu já fui levar um preso para a cadeia, inclusive em Presidente Venceslau. E na hora que nós fomos entrar, eu comecei a tirar, porque a gente também passa pelo detector de metal. Eu comecei a tirar a roupa ali, tirei cinto, tirei sapato. Resumindo, fiquei só com a calça. Passei no detector de metal, acusou metal novamente. Aí eu falei pro cara, meu amigo, não tem mais, é só tirar a calça agora e tirar a cueca, porque não tem mais o que tirar, não tinha mais nenhum metal comigo. Aí eu passei duas vezes detectou. A terceira vez eu consegui passar, ele não detectou. Ele falou, agora então você está liberado para entrar. Só que tem um detalhe, eu estava com a viatura, e o preso dentro da viatura. E dentro da viatura nós tínhamos uma arma longa. Então a gente tem que entrar no presídio sem arma, sem celular, sem nada. Porém, eu entrei com a viatura e dentro da viatura tinha uma arma longa. Então, ao meu ver, é uma falha que existe, né? Sim. A gente entra... doutor. E o seu relato é extremamente importante, acrescenta muito aqui, porque quando a gente fala, olha, tem que proibir, mas espera aí, né? Nós sabemos que existe. Infelizmente, nós sabemos que existe. Nós sabemos que em algumas situações, falando ali de Presidente Venceslau, Caiuá, né, eu conheço ali a região,
nós sabemos que já existiram situações em que interceptações telefônicas ocorreram e com base na interceptação telefônica, por exemplo, descobriu-se que existia um grande esquema para tirar um preso de dentro de Presidente Venceslau, né? E eu lembro que na época eu até tinha que visitar um cliente em Kaiowá, tinha viatura do estado inteiro cercando o Presidente Venceslau, porque eles tinham captado uma interceptação telefônica de um preso. Então, ou seja, né, e é estranho tudo isso, e eu falo como advogado que a gente é obrigado também a frequentar esses locais. O meu celular, a 1 quilômetro do presídio, já não pega sinal, o bloqueador já desliga meu celular, né? E os caras dentro do presídio conseguem falar com o bloqueador de celular. Ali em Presidente Venceslau, eu passando na rodovia, meu celular já tinha apagado. E o cara de dentro de Presidente Venceslau conseguia fazer ligações. Então, tem essas situações. A gente fala assim, mas será que não deixaram entrar para pegar a conversa do cara? Né? Será que isso não foi autorizado de alguma forma? Olha, com relação aos parentes daquele lá, não vistoria, não. Eu digo isso com ordem judicial, né? Para a gente poder ficar sabendo de alguma coisa, porque são situações muito inusitadas que acontecem. Nós mesmos, para entrar, para ouvirmos um preso no presídio, alguma coisa, o Truto, o Nakano também podem informar isso daí. A gente tem que deixar arma, celular, objetos de metal, todos dentro de um armário na entrada. Você não pode entrar dentro do presídio com nada desses objetos. E é estranho como que esses objetos vão parar lá dentro. Entendeu? É extremamente estranho. Toda a segurança que tem para entrar, nem o policial não pode entrar portando esses objetos. E esses objetos acabam entrando. Eu vi um caso recentemente que a mulher levou droga introduzida no órgão genital. E colocaram no meio uma moeda de 10 centavos. E ela ficou na revista íntima com essa moeda. Eu acho que foi proposital. Quem fez, já fez proposital para ela cair. Uma moeda de 10 centavos, ela caiu. E é estranho como o pessoal entra com celular, entra com tudo, entendeu? Detector de metal. Então é complicado, é um mistério, né? Mas fica o mistério no ar. Sabe, doutor, quando eu comecei a advogar na área criminal, que eu ia visitar os clientes no presídio, foi lá que eu descobri que sapato tinha uma barra de ferro dentro. Eu não sabia, porque a gente nós também temos que passar, né? Antes era só o detector de metal, hoje tem lá o raio-x. Então a gente, lógico, não chega ao ponto, eu nunca cheguei ao ponto de ter que, mas tira sapato, deixa a chave, tira a cinta, tira relógio, né? Isso daí a gente faz também. Mas a gente pensa, né, como é complexo o ato, né? Como a gente vê funcionários dedicados ali, na verdade, e acaba acontecendo. E o doutor coloca muito bem. São situações extremamente excepcionais, né? Muitas vezes invólucro ali em alguma situação que não consiga captar isso. É um mistério que fica no ar, né? Mas segue o jogo, como se diz. É isso aí, cada um faz sua parte, né? E quem não fizer, aí depois apura o que aconteceu. Perfeito. Valeu, doutor. Mas obrigado, viu, doutor? Muito obrigado aí pela manifestação. Muito obrigado mesmo. Doutor André? Oi, vamos lá. Diga, doutor. Está me ouvindo, doutor? Perfeitamente. Bom, vamos lá, só complementando aí a fala do William. Eu tive a oportunidade de 2016, 2017 trabalhar na delegacia de Riolândia. E como é sabido aí, Riolândia tem um CDP e uma penitenciária, né? Isso. Então foi cerca de um ano que eu trabalhei ali. E aí, assim, só complementando, de fato, todos que passam, todos que vão adentrar mais perto das celas, que são os raios, né? Tem que passar por o detector de metal. A época que eu saí de lá era só o detector de metal, não tinha ainda como é que é o raio-x. Porque o raio-x foi doação da Copa do Mundo, né? Depois da Copa, que os raios-x que eram utilizados nos estados que foram para os presídios, né? Não tinha conhecimento disso. Bom, foi 2016, 2017. Mas assim, bom, enfim, qualquer pessoa, advogado, preso, polícia, todos que vão entrar na penitenciária ou CDP não pode entrar armado, né? Não está com nada, nenhuma haste de metal, enfim. Agora, o que eu posso complementar aí mesmo para acrescentar é com relação aos aparelhos celulares. Não são poucos, viu? A entrada são muitos, né? Pelo menos o período que eu trabalhei lá, toda semana era apreendido mais de um, né? Aparelho celular. E como a gente pode notar aí na pena, né? Detenção de 3 meses a 1 ano.
está aí na esfera do termo circunstanciado, vai para o juizado especial. Eu acredito que é uma pena, isso é uma posição pessoal, né, de que é uma pena muito, muito leve para um crime muito grave. Isso com relação aos aparelhos eletrônicos, né? Agora, com relação à droga, né, que ela entra na cadeia, na maioria das vezes aí é no dia da visita, praticamente todos os sábados e domingos, os dias de visita, tinha flagrante. Eu tive a oportunidade de fazer muitos flagrantes lá participar da elaboração aí, com relação à entrada de droga que era interceptado no momento que a visita ia entrar. E assim, e é como o William falou, né? Sempre o esconderijo aí era as genitárias, né? A genitária, né? E o volume também não era pequeno, não, viu, doutor? De se assustar. Nós já vimos já teve algumas informações que, na verdade, além do risco que corre, né, do risco de vida, na verdade, a pessoa ela se expõe a uma quantidade enorme de droga, sim. Isso. No estômago, assim, da pessoa engolir, isso aí era bem raro, assim. Eu não me lembro nesse período aí de um ano, não teve nenhuma situação de tentar passar no estômago. Tirar lá dentro depois dá mais trabalho, né? Isso, mas assim, o normal é que era todos os finais de semana, praticamente. Não sei se mudou, preciso até perguntar para os colegas como é que tá. Mas assim, anal, né? E vaginal, em grande quantidade. E teve várias vezes que deparei também com situação de, no meio da droga, ter fios de aço, né? Que ficava claro aí que a pessoa que entregou a droga para a mula passar queria que ela ficasse presa, né? Enfim, porque tem responsabilidade, vai presa em flagrante a pessoa que está tentando entrar com a droga, né? Na penitenciária, o CDP que seja, e responsabilizado também a pessoa a qual ele ia visitar, né? Quer dizer, tem responsabilidade em tese. Preso, né? Isso, tem uma investigação, né, para justificar aí com relação, né, a quem é a pessoa que ele ia visitar. Mas é isso aí, doutor. Como é que ele vai falar que ele não pediu? Como é que ele vai falar que ele não seria beneficiado, né? Exatamente. Para prejudicar muitas vezes quem está aqui fora e quem está lá dentro. Pessoal, muito obrigado aí pelas explicações. É sempre bom a gente trazer para as nossas aulas essa vivência, né? Aquilo que eu passo como advogado, aquilo que vocês passam como policiais, né, aquilo que os colegas passarão como advogado futuramente, né, pessoal? E a gente está exposto, por exemplo, não vou aqui também dizer que nunca aconteceu de um preso ligar para mim de dentro da cadeia, né? Logicamente que você vê um número desconhecido, você atende, doutor, é o fulano, mas como assim é o fulano? Você está preso, fulano, né? Não é assim que a gente conversa, né? E aí eu sempre pedia para a família, o meu comportamento como advogado é o seguinte: eu não posso impedir que ele me ligue, porque ele tem N números diferentes para me ligar. Ele liga, ele manda mensagem de WhatsApp, né? O que eu, particularmente, como advogado, faço? Eu começo a bloquear esses números, eu aviso para os familiares, olha, não é para me ligar de dentro da cadeia, não vou atender ligação, não vou responder mensagem de preso, né? Esse é o meu comportamento como advogado. A mensagem, a conversa entre o advogado e o preso é no parlatório. Né? O preso avisa o familiar no dia da visita que precisa falar com o advogado. E o advogado vai no parlatório para falar com o preso. É lógico, o advogado também, pessoal, não vai ficar fazendo visita toda semana para o preso sem ter novidade no processo. Né? Advogado não tem a finalidade de ficar consolando o cliente, não é essa a finalidade nossa. Nossa atuação é jurídica. E juridicamente a gente trabalha no processo. Né? É lógico, quando necessário, vou lá, pego a assinatura da procuração, né? Antes da audiência, vou lá conversar com o cliente, né? Mas são situações, pessoal, extremamente ímpares. Não é prazeroso ficar indo em presídio. Né? Quem nunca foi, eu quero ir para conhecer. Pessoal, não conhece nada, não vê nada. Você não vai lá nos raios, né? Você não vai ver os presos dentro da cela. Não é assim que funciona. Você vai passar pelo vamos pensar assim, de leve, tá? Você vai passar pelo constrangimento da revista, você vai ter que entrar, você vai sentir, e eu falo porque é o que eu sinto, você vai sentir um sentimento muito ruim de estar lá dentro, tá? É muito ruim ver aquelas portas de ferro batendo nas tuas costas, você olhar para cima, ver muros lá de 7, 8, sei lá, 10 metros de altura, né, ou mais. Não é um sentimento bom. Eu nunca gostei, não gosto de ir em presídio.
evito ir em presídio, né? Então, ou seja, é uma situação. Agora, eu vou dizer que o cliente nunca mandou mensagem? Manda. Cliente nunca ligou? Ligou. Mas quando eu percebo que a pessoa falou, olha, não posso falar com você, mensagem não respondo, já aviso os familiares de que eu não converso com o preso dentro do presídio, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, o preso ele tem direito lá, uma vez por semana, ou sei lá qual que é a periodicidade, a durante 5 minutos fazer uma ligação. Todo preso tem esse direito nos Estados Unidos, né? E essa ligação, lógico, é uma ligação monitorada, né? Onde ele pode ligar para os seus familiares, onde ele pode ligar para o seu advogado. No Brasil, nós não temos isso. Essa comunicação ela vai acontecer ou por carta, né? O preso pode escrever cartas, a carta ali em papel branco ou em papel pautado, caneta sempre verde, é uma regra que existia, não sei se mudou, né? E preso não tem direito à comunicação com o mundo externo, né? Não dessa forma que nós estamos analisando. Então, eu, como advogado, tenho essa conduta, né? Às vezes eu não tenho como impedir que me ligue, mas eu não vou ficar batendo papo, orientando ou dando explicação para cliente pelo celular. Não faço isso. Eu bloqueio o número e aviso os familiares. Peça para não me ligar. Se precisar falar comigo, avisa algum familiar no dia da visita que eu vou lá, se for algo extremamente importante, se for um fato novo, né? Para ficar batendo papo, para consolar, não é para isso, tá? Não é essa a finalidade. Espera passar lá os 15, 20 dias que tem que aguardar até ter visita, o cadastramento dos familiares. Nesse dia posso até ir, às vezes ali uma vez, para ver se está precisando de alguma coisa. Já aconteceu isso lá em Riolândia, né? O preso precisava de escova de dente, de sabonete, não tinha. Pedi aos agentes, olha, posso ir na cidade, posso comprar, posso trazer, né? Não, doutor, não pode. Tudo bem, não pode, né? Não pode, no dia da visita o familiar traz, avisa os familiares, olha, leva, tem uma relação do que pode entrar, do jeito que pode entrar, não é tudo que vai entrar no presídio também, né? Então, olha, leva isso de acordo com a relação que o presídio ou que o CDP forneceu, e aí o preso vai receber isso no dia da visita. Então, pessoal, existem regras, e quem não respeita as regras, quem não respeita a lei pratica crime. É o que eu estou dizendo. Eu não posso impedir que alguém me ligue. Eu não posso impedir que alguém me mande mensagem. Mas eu não sou obrigado a compactuar com isso. E nenhum advogado deve ser. Nenhum advogado deve ser. Por mais novo que seja na profissão, por mais inseguro que seja, pessoal, não compactuem com o crime. Porque vocês viram aí, é crime. É crime quem deixa entrar, né? É crime quem permite. E você está compactuando com isso, você pode responder criminalmente, você pode responder eticamente por essa conduta. O meu posicionamento como advogado é: não converso, não respondo. Já aviso o familiar, vai lá visitar ele, fala para não mandar mensagem para mim. Então, é algo que nós temos que ter uma postura ética, tá? Nós temos que ter um padrão de trabalho e um padrão legal, pessoal, né? Tá certo, mas tem advogado que faz diferente. Tem o bom e o ruim, né? Aquele que age honestamente, aquele que age ilegalmente, tem em todo lugar, em todas as profissões. Mas se eu não fizer, eu não vou ser bom como quem faz. Não seja bom fazendo o que é errado. Não precisa. Faça só o que é certo. Tá? O diferencial nosso não deve pender por aquilo que é errado, por aquilo que é ilícito. Então, essa é uma situação. Nós temos que agir dentro da ética profissional, dentro da legalidade. Não compactuem, né, e nem cedam à ilegalidade. Essa é uma questão aí que nós temos a respeito desse tema, pessoal. Vamos lá, pessoal, olha aí, ó. Doutor, só um minutinho, só para fazer uma correção Sim. aqui, né, para também não ficar vaga aí, que com relação à pena, tá? Esse é a pena, né, a previsão legal para o diretor ou agente, né? No caso do funcionário público, né? Eles. Isso. Só para que esse é um artigo que a gente vai ver logo adiante, que é o 349A, que aí é por parte do particular, né? Aquele que tenta ingressar no sistema penitenciário aí com aparelho telefônico, né? Enfim, a pena, só por curiosidade aí, depois a gente vai chegar nele também, é a mesma pena, né? Detenção de 3 meses a 1 ano, né? E não tem multa, enfim. Dois, né? Exatamente, era nesse ponto. Justamente, eu acho, o meu ponto de vista aí particular, é uma pena muito branda por um crime muito grave. Detalhe. Se para o particular é pouco, imagina para o funcionário público que está ali sendo pago pela
sociedade, pelo Estado, para inibir isso. É menos ainda. Ele deveria dar o exemplo. Exatamente. Ele deveria ser punido com mais severidade do que o particular, na verdade. Exatamente. Porque o particular, e isso a gente pensa muitas vezes nas mulheres, a gente pensa em parentes próximos, porque não é o estranho que vai visitar para levar essas coisas lá dentro. Pode acontecer dele estar sendo chantageado, dele estar sendo ameaçado por outros criminosos, olha, se você não fizer isso, teu parente que está lá dentro vai sofrer. Se você não, então tem todas essas situações também. Nem todos fazem com o intuito de praticar os crimes, né? Como nós já vimos lá em Direito Penal, no início do curso, nós temos lá, né, aquelas excludentes de licitude, também quando a pessoa pratica o ato, onde ela não tem a ameaça ali, né, de tamanho porte, em que ela não tem condição de resistir. A resistência dela é minada em razão do medo, do mal que seja praticado contra ela ou contra outra pessoa. Também existe muito dessas situações também, né, e logicamente que aí cabe ao Estado investigar qual é a intenção de cada um. Doutor? Oi? Voltando à questão do celular, sim. O que é interessante, mesmo com a extensa quantidade de celulares dentro dos presídios, ele ainda acaba sendo um item escasso ali dentro, porque a quantidade de celulares ali é muitos presos. Resultado, um celular dentro do presídio, ele está sendo usado pelo crime e para o crime. Exatamente. Então, o que acontece? Não é um criminoso usando, são vários criminosos usando para crimes, conversando com outros criminosos aqui fora. Então, a chance dessa linha estar sendo interceptada é altíssima. Sim. Então, é aquele detalhe que nem o senhor falou. Que é a rede de investigação, né, da própria Polícia Civil. Sim, para esse celular ele está sendo usado pelo crime e para o crime. Então, a chance dele cair em uma interceptação telefônica é altíssima. E a chance dele estar interceptado vai ser muito grande. Então, fica a dica aí para os colegas, né? É o que nós falamos no caso lá de Presidente Venceslau, né? Tanto Sim. Foi interceptado que isso aconteceu. E o que o doutor fala é importante também naquilo que eu disse do comportamento ético e legal do advogado, porque numa dessa ele vai compactuar com o crime. O limite, a linha é muito tênue entre agir com legalidade e passar para o mundo do crime. Tanto é que nós vemos muitos advogados que passam a ser criminosos, que passam a compactuar com o ilícito, né, tentando levar celular para dentro, já teve advogado que foi preso, né, tentando levar droga. E isso é uma informação extremamente importante, pessoal. Hoje em dia, né, os meios de comunicação, você não tem segurança. Não tem segurança. E o que o doutor William, o que o doutor Tuta falou, é exatamente isso. Nós temos essa questão. E aí, William, você colocando essa questão, eu tenho amigos da Polícia Civil que fazem parte da inteligência, né? E uma vez eu não lembro por que aconteceu, acho que acabou a bateria do meu celular, eu era solteiro ainda, eu era jovem, né, no começo da advocacia. Eu tive que ligar para minha mãe: mãe, não vou almoçar em casa, ou vou atrasar. Eu sei que eu liguei de um orelhão, aqui da Praça do Jacaré. Eu liguei para minha mãe. E minha mãe falou: mas vem almoçar, eu espero, vou fazer isso. Ela falou qual que era a mistura lá, né? E aí eu sei que mais tarde, assim, já com umas 3, 4 horas, esse meu amigo mandou uma mensagem para mim e falou: rapaz, se eu soubesse, eu tinha ido almoçar na tua casa hoje, que a mistura foi boa. Eu falei: como é que você sabe? Aí ele me explicou, falou: não, porque aquele orelhão que você ligou lá para sua casa é um orelhão que normalmente ele é utilizado para a pessoa ligar, para pedir droga, não sei o quê. E aí eu fiquei sabendo também dessa situação. Eu sei que ele... Aí minha mãe teve que fazer um almoço para ele. Eu falei para minha mãe fazer um almoço para ele um final de semana. E esse meu amigo foi até almoçar. A gente fez até um almoço no final de semana lá em casa. Né? E foi uma questão curiosa também sobre a interceptação. Então, achar, né, que a Polícia Civil não tem um aparato extremamente complexo e tecnológico, e eficaz e eficiente no combate ao crime é besteira. Assim, é o que a gente pensa: mas como é que aprendeu tanta droga? Quem denunciou? Não precisa. Está ouvindo, né? Está acompanhando tudo isso. E a pessoa, quando acha que não tem perigo, começa a relaxar, né? Começa a não tomar cuidado, e principalmente os criminosos. Sim, perfeito. E quando ele está sendo usado pro crime e para o crime, a probabilidade é muito grande, né? E aí, como o senhor disse, trabalhar na defesa, dentro da legalidade na defesa é uma coisa, agora compactuar com o crime já muda a história, né?
Beleza, aí já perde a qualidade. Valeu, pessoal. Obrigado mesmo, hein? E é fundamental a gente compartilhar essas vivências novas também, nossas, né? Para aqueles que ainda vão ingressar na advocacia futura aí, pessoal. Olha só, olha este crime, artigo 320, condescendência criminosa, olha aí. Deixar o funcionário, por indulgência, de responsabilizar subordinado que cometeu infração no exercício do cargo ou, quando lhe falte competência, não levar o fato ao conhecimento da autoridade competente. Olha aí, pessoal, é a história do bonzinho e do ruinzinho, né? É aquela história, mas não precisava ter feito isso. Gente, não é precisar, não é questão de vontade, é questão de cumprir a lei. A partir do momento, né, eu sei que muitos desejam serem funcionários públicos, né? E eu desejo que sejam funcionários públicos, né? Eu até brincando essa semana, perguntaram para mim, o que a Diana vai ser quando crescer? Eu falei, funcionária pública primeiro. Depois ela pode fazer a faculdade que ela quiser, mas primeiro ela vai ser funcionária pública, né? Então, ou seja, ser funcionário público é um desejo, eu sei de muitos, né? E eu acho que estão certos em querer ser funcionários públicos, servir o Estado, servir a sociedade. Eu acho que é muito nobre, né? Só que não tem a discricionariedade que eu disse agora há pouco. Não tem a questão de ser bonzinho ou ruinzinho, né? Estão submetidos à lei, estão submetidos à estrita legalidade da função. Por quê? Porque quando ele deixa de cumprir a sua função, né, quando ele não corrige o subordinado, quando ele não aplica as devidas sanções administrativas ao subordinado, vai refletir sobre ele. O subordinado é subordinado a ele, né? Então ele tem a obrigação aí de responsabilizar aqueles que cometem infrações ou que de fato não têm competência para exercer o cargo. E isso tem que ser levado à autoridade competente, à autoridade superior, né? Então essa conduta... Oi, pode falar. Como funcionária pública, né, já há alguns anos, uma coisa que eu venho assim, e desde o início, faz uns 2 anos que como presidente de sindicância, se você vê muito essa questão do jeitinho cultural, dá um jeitinho. Não se dá um jeitinho. Sim. O que é certo. Dentro da sua função, você tem que cumprir. É a mesma coisa, assim, que eu acho muito interessante, que as pessoas... tem um processo rolando. O pessoal fica sabendo, você não vai me falar? Eu falo, não. Eu não posso falar, eu tenho que ter a ética de não falar. Porque se a pessoa, o acusado, quiser te contar, já é um problema dele. Da minha parte, não tem. Então, assim, você percebe que no funcionalismo público, essa questão do jeitinho, essa questão eu conheço fulano, eu não vou prejudicar, entre aspas, é um problema muito grande. E por essas e por outras, eu falo que o funcionalismo público está numa burocracia que não caminha. Não caminha por essas razões. Porque se cada um fizesse a sua parte de uma forma ética, não é prejudicar, é fazer o correto, a coisa caminhava muito mais fácil. Essa é uma verdade, Camila. E você lembra o que eu disse para você quando você falou que você ia fazer parte dessa comissão, né? Sim. Você falou para não entrar. Exatamente. Mas é um desafio legal. Não, mas essa é a questão. Eu acho que é importante pessoas sérias, pessoas honestas fazerem parte, né? E terem a competência para isso. E você se enquadra. Só que eu disse, Camila, é dor de cabeça. Por quê? Porque você vai esbarrar exatamente nessas questões, nessa condescendência, muitas vezes, não vamos pegar aqui e falar só de crime, mas no ato de concordar com o que está errado, de que está contra os parâmetros legais. Né? Nem sempre é um crime, mas pode ser uma ilegalidade administrativa, um ato desconforme. Né? Agora, essa questão da proteção, ela é inerente. Você coloca muito bem quando você diz essa questão, olha, eu não posso fazer nada contra o fulano, porque o fulano tem um parente que é superior ao cargo que eu exerço e vai me prejudicar, vai impedir a minha promoção futura, por exemplo. E nós sabemos que isso também acontece. Né? O problema é identificar essa situação e punir essa situação. Porque quando a gente fala que o Brasil não tem jeito, não é verdade. A lei está aí, olha, nós estamos estudando a lei. E aí, quanto mais a gente estuda a lei, a gente pensa assim, puxa vida,
Só precisa cumprir a lei. Não precisa mais nada. O arcabouço legislativo do Brasil, ele é enorme e ele serve para tudo. Né? É a mesma coisa quando as pessoas criticam lá o Estatuto da Criança e do Adolescente, é o que eu digo, olha, primeiro aplica o Estatuto como ele deve ser aplicado, depois vamos ver se não funciona, porque até hoje não foi aplicado como deveria. Né? Mas essa é uma questão extremamente importante. O que você coloca, Camila, o que os colegas colocaram, é exatamente isso. Muitas vezes, eu não vou dizer que a pessoa erra por dolo, mas errou. Olha, errou, causou um dano ao erário público, errou, vamos ver como deve ser reparado isso, porque o dano também não deve ficar para o Estado, o dano também não deve ficar para o ente público. Né? Porque, com certeza, ou o Estado, pensando em poder público, foi prejudicado, ou a sociedade, ou o cidadão foi prejudicado de alguma forma. Então, esse é um grande problema. E você percebe que quem é mais antigo, estão quase para aposentar, eles têm uma cultura de dar um jeitinho. E é complicado, que é um embate muito grande. De você, mais novo, mostrar que não pode. Mas sempre foi feito assim. Sempre foi feito, mas não pode. Dentro da lei, não pode. É complicado. E aí, Camila, o grande problema é você não ceder ao que está errado, porque senão você pode ser responsabilizado por isso. Você pode ser condescendente. Sim. Mas é uma coisa muito difícil. Com certeza. É um grande desafio, né, para que nós possamos ter um Estado eficiente em relação ao seu trabalho, eficiente em relação à punição que compete ao Estado, né, eficiente nessas dados. Olha só, aqui, nesse artigo, olha como ele é interessante. Deixar o funcionário público por indulgência. Pessoal, ele não tem o poder de indultar ninguém, de perdoar ninguém, de responsabilizar o subordinado que cometeu infração no exercício do cargo. E aí, nós estamos falando de infração. Mas olha só, e quando você coloca essa questão do Estado não cumprir com a sua função, por quê? Muitas vezes é falta de competência. Olha, esse funcionário não serve para esse serviço. Olha, esse funcionário não é eficiente nesse serviço. Vai mandar o funcionário embora? Não, olha, leva para o superior, vamos dar um treinamento para esse funcionário, vamos ver o que está acontecendo. Às vezes ajudar o funcionário a se enquadrar nos padrões de excelência que todo mundo espera. Então, na verdade, não é só prejudicar, mas é também ajudar aquele que não está se adaptando muito bem. Porque uma coisa é trabalhar na iniciativa privada. O cara trabalhar todo dia com medo. Falou, olha, eu pisei fora do quadrado, eu posso ser mandado embora por justa causa, sem justa causa. Não ter estabilidade. A estabilidade não pode ser sinônimo de qualquer jeito. Eu não posso trabalhar de qualquer jeito. Eu não posso trabalhar sem os princípios da administração pública. Eu não posso pisar fora disso. Aí você fala, mas e se eu pisar fora? Aí são os grandes exemplos negativos que nós temos no Brasil. Né? Exemplos de juízes, de magistrados, de desembargadores que fazem isso e são aposentados. Olha o absurdo. Né? Sem fazer juízo de valor, né? E sem pré-julgar, nós tivemos aí um pedido da Polícia Federal de investigação contra o ministro do STF por venda de decisões. Então, seja, né? Olha o nível que nós estamos chegando. Né? O descrédito, infelizmente, eu não vou aqui generalizar. Não vou generalizar, pelo contrário. Né? Eu vejo, e hoje eu tive a prova disso, lidando com funcionários públicos, como a coisa pode ser eficiente, como a coisa pode ser correta, como o jeitinho não precisa existir. Entendeu? Né? Hoje eu tive a prova disso, um grande exemplo de funcionalismo público que eu vi acontecer hoje. Então, seja, mas é onde os poucos, vamos pensar assim, eu prefiro pensar assim, os poucos ruins acabam contaminando, né, criando uma má impressão para tantos e uma grande maioria, né, infinitamente aí, de bons funcionários públicos. Eu acho que é muito essa questão que você coloca, Camila. São alguns que ainda trazem resquícios, né, de um poder que o funcionário público não tem mais hoje. Talvez no passado tinha, talvez no passado era assim mesmo, mas hoje não é mais.
Nós sabemos que muitos cargos públicos hoje ainda são ocupados por quem não prestou concurso público. Entrou lá como guardinha, foi ficando e ficou até aposentar no cargo público. Nós sabemos que ainda isso existe antes da Constituição de 88. Então, ou seja... mas o Tribunal de Contas não está aceitando mais não, viu? O Tribunal está em cima. É um embate. Está obrigando a efetivar, a fazer concurso e a demitir, primeiramente demitir os cargos comissionados e a fazer concurso. Eles estão obrigando-se. Que é a função do Tribunal de Contas, né? Se não eles, quem vai fiscalizar? Né? Se não eles, quem é que vai verificar isso? Mas, voltando aqui então ao artigo 320, o grande termo aqui é a indulgência, pessoal. Né? Ou seja, o que de fato é isso? Né? O que gera essa tolerância à prática de uma infração? Por que alguém tolera a prática de uma infração sem tomar as medidas cabíveis? Né? O sentimento é o indulgente, que traduz o estado emocional ou afetivo de piedade, de clemência, de compaixão e de misericórdia. Se o motivo for outro, poderá haver a prática de outro crime, por exemplo, a corrupção passiva, se o funcionário receber promessa de vantagem. Olha, não fala não que eu te dou tal coisa, aí já não é esse crime mais, pessoal. O sentimento do funcionário indulgente, ele não é ruim, mas não é um direito dele que ele pode dispor. Percebam isso. Tanto é que a pena é mínima. Detenção de 15 dias ao mês ou multa. Vai só multar o cara. Por quê? Porque o sentimento dele até é nobre. Olha, não faz isso não, porque eu tenho família para tratar, porque eu fiz num momento de desespero. Então, esse funcionário indulgente, né, e talvez seja por essa razão que eu nunca vi ninguém ser processado por esse crime. Nunca vi. E se eu perguntar para o meu pai, também nunca viu. E se vocês perguntarem para alguém, talvez nunca viram também. Então, esse sentimento do indulgente até pode ser um sentimento nobre. Como eu disse, emocional, afetivo de piedade, de clemência, de compaixão e de misericórdia. Por quê? Porque se for outro, não é esse crime. Tá? O elemento subjetivo é o dolo. Ele tem a intenção de fazer isso, não é por acaso. Sendo que há na doutrina aí quem defende que o elemento subjetivo especial. Pessoal, particularmente eu não vejo esse elemento subjetivo especial. Tá? O sentimento de indulgência que deve mover o agente para que o crime se configure. O delito é próprio, porque somente pode ser praticado pelo funcionário público e em ascendência hierárquica, exigindo, como nós já falamos, ser funcionário público. Né? Crime formal não exige aí o resultado naturalístico. Né? E, por fim, é um crime omissivo puro, razão pela qual também não se admite tentativas. Pessoal, próxima aula vamos falar um pouquinho de advocacia administrativa. Próxima aula. Pessoal, vou aqui abrir o sistema para fazer a chamada. Se alguém quiser participar, perguntar, comentar, bater papo, fiquem à vontade.